Mês de setembro começando, meu aniversário de 32 anos chegando e eu resolvi gravar um vídeo super especial para vocês contando 32 curiosidades sobre mim. Mas antes disso eu queria te convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o seu like nesse vídeo para que você continue recebendo mais conteúdos como esse e também sobre relacionamento. Então vamos lá, algumas curiosidades. Eu já quebrei o meu braço quando eu era criança. Eu casei com meu primeiro namorado, Felipe Moraes, meu esposo, foi meu primeiro e único namorado. Eu já passei no primeiro lugar na faculdade de Letras Português, que eu cursei na Universidade Estadual de Montes Claros, na Unimontes. Eu fiquei na lista de espera de medicina, fiquei no 11º lugar da lista de espera, e aí eles foram me chamando e eu fui chamada para começar a fazer a faculdade e deixei a faculdade no meio do curso, como alguns de vocês já sabem. Eu não tenho carteira de motorista. A minha primeira viagem de avião foi quando eu tinha 24 anos. Deixa aí nos comentários, eu quero saber, você já viajou de avião? E quando você viajou de avião, você tinha quantos anos? Meu primeiro celular eu ganhei quando eu estava no 3º ano do ensino médio e foi Malu, que alguns de vocês conhecem, trabalha comigo, que é minha irmã, que me deu. Ela foi trocar o celular dela e eu não tinha celular ainda. Aí ao invés dela trocar só, né, ela foi lá e me deu dela e comprou outro pra ela. Obrigada, Malu. E eu já vendi brigadeiro na escola, vendia muito brigadeiro na escola, até a cantina da escola achar que eu estava sendo uma concorrente de peso e falar com a escola, não, ela não pode ficar vendendo mais brigadeiro. E aí eu tive que vender os brigadeiros para a cantina vender para as outras pessoas. Olha para você ver, foi o meu primeiro grande negócio. Tava até incomodando a concorrência, tá vendo? E minha primeira experiência com vendas não foi de brigadeiro, foi quando eu tinha 12 anos e eu comecei a vender brinco, bijuteria. Mas eu acredito que, para falar a verdade mesmo, minha primeira experiência assim de vendas, talvez eu não tinha começado a vender, mas o meu primeiro assim olhar para vendas foi ainda mais cedo do que isso. Minha mãe tinha uma loja e toda vez que ela ia comprar brinquedos para vender nessa loja, ela me levava. E ela falava assim, ó, se você escolher direitinho os brinquedos para que eu venda na loja, você pode escolher um para você. Então eu ficava assim, nossa, o que as crianças gostam? O que as crianças querem? Porque quem melhor do que uma criança, que eu era naquela época, para saber do que as crianças gostam. Eu acredito que esse foi meu primeiro olhar para vendas. Mas a primeira vez que eu ganhei dinheiro, e não brinquedo, né, com vendas, foi aos 12 anos. Eu já trabalhei em uma loja em datas comemorativas ou aos finais de semana, né, no sábado, que a loja geralmente tinha muito movimento, dobrando roupa para que os vendedores encontrassem as roupas com maior facilidade. Era uma loja muito grande que tinha muito movimento e eles precisavam de pessoas assim para deixar tudo organizado para que a venda fosse mais efetiva. E eu ganhava R$10 por dia para fazer isso. Eu já fui professora de balé. Eu já fiz aula de dança de salão. Eu já tive um ratinho, daqueles branquinhos, sabe? Não era o hamster, não. Era aquele branquinho. E com um bichinho de estimação chamado Doris. Eu ganhei de amigo oculto uma vez na escola, porque eu pedi isso como presente de amigo oculto. Amava Doris, mas Doris morreu muito rápido. Eu conheci o Felipe no 3º ano do ensino médio, no cursinho pré-vestibular. E desde lá até aqui estamos juntos. Escrevi o meu primeiro livro, que é um romance que não foi publicado, aos 15 anos de idade. Usei aparelho dentário até um mês antes de completar os 15 anos. Já fiz lipo, 6 meses antes do meu casamento eu fiz lipo. Já fiz rinoplastia. Eu já dei aula para fase introdutória, ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular e pré-concurso de português, literatura e redação. Já fiz bazar em casa. Como assim bazar, Andréia? Eu pegava as coisas que eu não usava mais e começou com usado só. E aí começou a dar muito certo. Como eu já tinha trabalhado em algumas lojas nesse modelo de só final de semana, em datas comemorativas, eu percebia que as lojas tinham muito estoque. Às vezes, quando ia mudar a coleção, ficava um estoque parado e às vezes muito tempo parado. E aí fui nessas lojas e me propus a vender
esse estoque para eles no final de semana. Eu falava assim, ó, se o que eu vender, você me dá comissão. E aquilo que eu não vender, eu vou te devolver. Era só final de semana, era quando as lojas já tinham fechado. Geralmente atendia um público de bairro, que não era um público daquela loja. E aí eles conseguiam também realmente fazer uma promoção com aquelas peças. Para eles era muito bom, que diminuía esse estoque, estava ali parado. E querendo ou não, era um dinheiro, era um capital. E para mim era ótimo, porque eu não precisava ter eu não precisava ter dinheiro para fazer um estoque para vender. Eu fazia dinheiro com o estoque das outras pessoas. Então, já fiz bazar. Além de bazar, já fiz colônia de férias. Já também animei festa infantil. Já cantei no louvor da igreja. Já dei aula para as crianças da igreja. Já dancei no grupo de coreografia da igreja. Já fiz aula de teclado e de flauta. Quando eu conheci o Felipe e a gente começou a namorar, até aquele momento eu só conhecia assim, de ir mesmo, né? 3 restaurantes da cidade, olha, pessoa ali, ó, mulher do lar. E aí, todos os outros lugares que eu fui, depois disso, foi conhecendo com ele. Eu lembro que ele ficou muito admirado, ele falava assim, meu Deus, você nunca veio aqui? Primeiro, que a gente não tinha muito dinheiro lá em casa para estar indo nesse tanto de restaurante. E segundo, que quando a gente ia em alguma programação, geralmente era algo da igreja. Então, por isso, eu conhecia 3 restaurantes. E eu lembro que 2 era porque eram os que meu pai gostava muito de ir. Quando a gente tinha que ir em algum, a gente ia no que ele gostava. Até porque quem ia pagar era ele. E outro eu conhecia porque eu fui no aniversário da minha melhor amiga, que foi lá. E era ela que estava pagando. A comida que eu mais gosto é parmegiana. Isso aí, comida de Saulo. Porque comida de doce, aí, gente, é um problema, viu? Mas se eu tivesse que arriscar um aí, eu diria brigadeiro. Eu nunca bebi bebida alcoólica. O que eu mais gosto de ganhar de presente é viagem. E por último, mas não menos importante, eu me batizei quando eu tinha 14 anos de idade e eu tenho muita vontade de ser batizada novamente lá nas águas do Rio Jordão. É uma viagem que eu ainda quero fazer, é um momento que eu ainda quero viver. E então, me conta aí, você que está assistindo esse vídeo, qual dessas curiosidades que eu me abri aqui de coração para você mais te surpreendeu? Coloque aqui nos comentários que eu quero ler.